Oi, gente. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na segunda e também vou colocar no canal na segunda para compartilhar com vocês uma pequena palavra, um versículo de Provérbios, do livro de Provérbios, para iniciar essa semana, para que a gente possa passar a semana pensando nele. O capítulo 12 do livro de Provérbios fala assim, o primeiro versículo: aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Olha só. Gente, esse versículo me faz pensar o quanto que muitas vezes nós temos digamos que dentro do nosso coração humano, nós temos um misto de pecado, sabe? Um misto assim de forças que nos puxam para pecar. E muitas vezes nós somos egoístas, nós somos snobs, nós somos orgulhosos, nós somos hipócritas. Eu não acredito que tenha uma pessoa que não tenha experimentado em algum momento, durante alguma relação, durante alguma situação na sua vida, alguma dessas forças. Então, assim, eu acredito que sempre a gente tem algo em nós que a gente precisa ser corrigido. E acho que a pior situação da vida é quando a gente tá num estado em que a gente acha que tá tudo bem e que a gente tá correto em tudo, que não tem nada para ser melhorado, assim como aquele jovem rico que encontrou Jesus e perguntou para ele: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus, para estar no reino dos céus? E aí Jesus começa a conversar com ele, ele fala: eu já cumpro todos os mandamentos, né? Ele não consegue encontrar nenhuma falha nele. E aí Jesus dá uma orientação a ele, né? Venda tudo que você tem e dê aos pobres. E nessa hora, o jovem rico, ele não aceita o conselho de Jesus. Ele prefere continuar achando que ele está correto, que não precisa mudar em nada, que está tudo bem. Embora ele tenha uma consciência que aponta que não está 100% bem. Senão, por que ele estaria fazendo aquela pergunta para Jesus, né? Se ele tivesse a certeza de que ele já estava totalmente correto e herdaria o reino dos céus. Então, muitas vezes, nós nos encontramos em situações em que a gente acha que está correto em tudo. Correto na forma como a gente fala com as pessoas, correto na forma como a gente está direcionando a nossa vida, a forma como a gente ocupa o nosso dia, sabe? Às vezes a gente não percebe que tem coisas, que tem verdades que a gente toma pensamentos, na verdade, pensamentos que a gente toma como verdade que a gente não quer abrir mão. Porque a gente tem insegurança e a gente não quer se ver vulnerável. Quando a gente assume que a gente estava errado, que a gente precisa melhorar nisso, é uma situação em que a gente se humilha, né? E para isso a gente precisa abrir mão do orgulho e da vaidade. A gente não é corrigido somente por um sábio. É muito bom quando a gente tem uma pessoa sábia que chega pra gente, conversa e fala que a gente precisa melhorar nisso e naquilo e dá uns conselhos como Jesus fez com o jovem rico. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, esse dedo apontando para os nossos erros, ele não vai vir de pessoas sábias e conselheiras. Ele vai vir de pessoas que estão ao nosso redor e que muitas vezes falam de forma que nos fere, que aponta erros da gente, que a gente não quer reconhecer, mas que na verdade, se a gente parar, sentar no silêncio e pensar bem
naquelas ofensas, naqueles julgamentos, sabe, que a gente ouviu, de certa forma, são, digamos que são brechas que a gente vai abrindo, sabe? E que são erros que a gente precisa corrigir. Às vezes são coisas do nosso jeito, da forma como a gente aprendeu, né, e que a gente precisa se corrigir. Às vezes você acha ruim quando alguém chega pra você e aponta justamente o dedo naquilo que você tem dificuldade, né, e você fica chateado muitas vezes com essa pessoa. Mas lendo esse versículo aqui, isso me dá assim um consolo no meu coração, porque hoje, muitas vezes quando eu olho pra mim, eu percebo muitos erros. E a primeira sensação que vem é assim, uma sensação de desânimo, uma sensação assim de que, poxa vida, eu não consigo. Vem primeiro esse pensamento, sabe? Eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Poxa, sabe? Vem aquele desânimo. Quando eu enxergo que a pessoa que apontou o meu erro tinha razão. Mas quando eu olho para esse versículo que diz que quem é sábio, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. E aí eu percebo que muitas vezes, em algumas situações em que a gente entra em conflito com alguém, que alguém fala verdades duras que machucam a gente, que a gente fica pensando, poxa, isso é injusto. Mas muitas vezes hoje eu percebo que essas situações, se eu me aproximar de Deus, Ele me ajuda a superar essas situações melhorando. Então, na verdade, aquela situação que foi frustrante para mim, na verdade, eu posso pegar ela e usar como uma pedra para subir, sabe? Eu posso escalar essas pedras. Eu não preciso ficar choramingando porque eu não alcanço, porque eu não consigo, mas eu posso simplesmente ouvir, mesmo que sejam apontamentos de erros para te derrubar. Você não precisa cair, mas você pode se erguer, sabe? Você pode pegar esses julgamentos que fazem contra você e lembrar que somente quem senta na cadeira para lhe julgar é Jesus, e Ele é misericordioso. Nenhum homem tem o poder de sentar numa cadeira e apontar o dedo para você julgar. Então entenda que todos nós, seres humanos, caímos na tentação de fazer isso. Da mesma forma que alguém já fez isso com você, talvez você não se lembre, mas se você parar um pouquinho para pensar, você pode ter feito isso com essa pessoa também. Às vezes isso acontece dentro do casamento, porque a gente está o tempo todo ali convivendo e é muito fácil enxergar os defeitos do outro. E no momento que você está estressado, sem paciência, você solta. Você fala os defeitos do outro e aí o outro rebate falando os seus defeitos, né? E aí um vai derrubando o outro, mas na verdade a gente pode mudar essa situação. A gente pode pegar esse momento em que você ouviu alguém falar dos seus defeitos e você se esforçar para corrigi-los, pedir ajuda a Deus para melhorar nisso. E você, com a ajuda de Deus e com persistência, você vai conseguindo. Você não pode ficar choramingando nos seus defeitos e achando ruim, brigando e tipo, tentando se defender, né? E aí você se defende muitas vezes fazendo a mesma coisa, julgando essa pessoa, né? Apontando o dedo para ela também, né? Então, assim, se a gente seguir a orientação desse versículo e procurar ser uma pessoa sábia, a gente vai pegar mesmo esses momentos de humilhação e transformar eles em potência para melhorar, para crescer. Porque enquanto a gente está vivendo todos os dias, nós temos a capacidade de crescer, de melhorar, de se aperfeiçoar. E aí você vai superar esses momentos de humilhação. Eles não vão ficar mais marcados. Não deixe esses momentos marcarem negativamente a sua vida. Não deixe esses momentos angustiarem o seu coração. Mas pegue esses momentos e transforma em superação, né? Se supere. Então, se você usar de sabedoria, você pode pegar esses momentos dolorosos
e subir, se superar, ao invés de como faz o tolo, né? O tolo não gosta de ser corrigido, né? Então, em qualquer situação, mesmo quando você tenta corrigir com amor, o tolo não aceita ser corrigido, né? Então, vamos nos lembrar desse versículo, analisando aquilo que a gente precisa melhorar, e ao invés de ficar se justificando, vamos confessar os nossos erros. É verdade, eu sou bagunceira mesmo, é verdade, eu preciso organizar melhor as minhas coisas, é verdade, eu preciso organizar melhor o meu tempo, sabe? Vamos começar a parar de esconder os nossos erros, olhar para os nossos erros e corrigi-los. Eu posso corrigir, eu posso parar aqui alguns minutos do meu dia, olhar para o meu erro e ver onde é que eu estou errando. E como é que eu posso fazer para começar a sair desse círculo de erros? Como é que eu posso sair desse círculo de erro? O que eu devo fazer para não errar mais, para não cometer esse mesmo erro? Se você parar para analisar os seus erros, você vai encontrar caminhos que você pode seguir para não continuar nesse erro, não continuar batendo a cabeça na parede, né? Você pode encontrar outros caminhos que você não estava fazendo e que você, com o tempo, você consegue superar isso e você vai se aperfeiçoando nisso, né? Eu acredito, eu tenho experimentado isso. Às vezes, alguns erros, tem erros que são tipo hábitos que a gente carrega há muitos anos da vida da gente, que é difícil de se desligar desses hábitos, mas analisando eles, pensando em estratégias, a gente consegue sair dessas situações, desses hábitos ruins, né? A gente consegue mudar, sim, a gente tem poder para isso, mas a gente precisa primeiro reconhecer quando a gente está errado. E segundo, a gente precisa querer mudar isso, né? Querer escolher outras formas de fazer as coisas, de outras formas de agir, outras formas de reagir e deixar que Deus nos guie, né? Segura na mão de Jesus e deixa Ele ir te mostrando o caminho, ao invés de você ficar brigando, sempre querendo tomar o controle e dizer, apontar qual é o caminho certo. E todo mundo diz pra você que você tá errado e você continua dizendo, não, é esse o caminho mesmo, é esse o caminho, tá certo. E aí você acaba se perdendo, né? E aí depois você demora pra encontrar o caminho correto. Então segura na mão de Jesus, deixa Ele ir te mostrando o caminho e não fica chateado, frustrado quando você se deparar com seus erros, porque todos nós erramos. A gente é como uma criança que está aprendendo, sabe? E a criança, ela vai errando, mas ela não fica frustrada. Quando é uma criança pequena, ela não fica frustrada porque ela está errando, ela nem sabe, ela está tentando. Então encare esses erros como tentativas. E aí, se as tentativas não deram certo, você tem outras possibilidades, outras formas de tentar, né? Então, observe os seus erros, observe agora as palavras que vieram contra você de outra forma, não como acusações, mas como apontamento dos seus erros, sabe? Se alguém vem e aponta o dedo para você e aponta um erro seu, você pode parar e reconhecer, analisar se realmente você está errando nisso. Eu tô falando dos erros, né? Não tô falando quando alguém vem e lança uma mentira contra você, não. Mas nos nossos erros, porque nós somos humanos. Todos nós cometemos erros. Então a gente pode analisar os nossos erros, mesmo que venha de uma pessoa que não lhe queira bem, que lhe deseja o mal, ou de uma pessoa que no momento de raiva falou coisas sem pensar, mas que no fundo pode ter razão. E aí você pode analisar essas palavras e não ficar se frustrando, sabe? Se entristecendo, se escondendo, mas você pode remendar, você pode corrigir, você pode se aperfeiçoar, você pode fazer isso sim, com persistência. Então, eu quero encerrar esse vídeo desejando uma boa semana para você.
E te convidar a se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeos, né? Dá uma olhada nos vídeos que tem aqui no canal, você pode se inscrever. E para ficar sabendo todas as vezes que tem algum vídeo novo, você precisa ativar o sininho de notificações. Aí você fica sempre recebendo as notificações te avisando quando tem vídeo novo. Tá bom? Eu vou tentar ficar fazendo vídeo aqui pelo menos toda segunda-feira, trazendo algum provérbio assim pra gente começar a semana legal. Eu tô trabalhando agora, então a minha rotina tá um pouco difícil de ficar fazendo vídeos, mas a gente vai persistindo, né? E quero desejar aqui uma feliz semana pra você. Tchau, até o próximo vídeo.